Oi, gente, vamos começar então o próximo vlog aí da maratona literária de Halloween, já burlando a minha TBR, porque eu peguei um livro que eu não tinha colocado, mas é porque eu esqueci, gente, é o livro da Tag, e eu tô lendo o livro da Tag quando chega, pra não deixar eles acumularem. Por coincidência, o livro da Tag do mês de outubro é um thriller. Então ele se encaixa aí no tema de Halloween. E, gente, ele foi um thriller incrível, maravilhoso. Eu favoritei, foi meu livro favorito da Tag até agora. Quando eu comecei a ler, eu não conseguia parar, gente. Eu não conseguia parar de ler ele. No começo da história, você não entende como que tudo vai se encaixar, o que que tá acontecendo ali, como que vai ser a história. E é muito interessante como o autor vai desenvolvendo isso ao longo do livro, como que ele vai revelando os mistérios, vai revelando as coisas do passado. Aqui nós temos um escritor que ele abandonou a sua carreira e foi morar numa ilha no Mediterrâneo. Ele vive isolado de todo mundo, ele só conversa com o seu agente, ele não conversa com mais ninguém. E daí nós temos também outro personagem que é um outro escritor, que o livro dele não está sendo aceito pelas editoras, daí ele quer encontrar alguém que ajude ele com isso, e daí ele é super fã desse outro escritor, que é o Nathan, e daí quando ele vê uma oportunidade de emprego numa livraria nessa ilha, ele aproveita para ir lá para tentar se aproximar do Nathan. Mas o Nathan é muito hostil com qualquer um que tenta se aproximar dele. E ao mesmo tempo nós temos uma terceira personagem, que é uma jornalista, a Matilde. Ela aparece nessa ilha também e também encontra uma forma de se aproximar do Nathan. E daí nós vamos descobrindo qual que é o motivo dela de se aproximar dele, o que que ela tá querendo. E, gente, é muito interessante porque essa história vai indo a fundo em coisas do passado e é uma coisa assim muito grandiosa, envolve muita coisa. E quando você vê, a história tá lá longe e trouxe algo aqui que envolve esses personagens e você tentando ligar tudo. Quando você começa o livro, gente, você não percebe aonde a história vai parar e sobre o que a história vai tratar. Além do mais, gente, acontece um assassinato nessa ilha. Acontece um assassinato aleatório de uma mulher e daí você fica, como assim? Como que esse assassinato vai se encaixar na história? E daí tem uma explicação para tudo. E tudo faz muito sentido e você vai virando capítulo por capítulo com uma revelação atrás da outra, gente. Depois da metade do livro, parece que as revelações não vão acabar. E daí você não consegue largar esse livro depois que você chega na metade dele. Eu achei a leitura muito envolvente e o autor também brinca muito com esse negócio de escrita e desenvolvimento da história. Ele coloca ali no meio da história dele, é muito legal. E não é só um mistério, tipo, são 3 mistérios que estão conectados. É muito, muito legal. E esse livro vai ser publicado pela editora LPM. Então, se vocês verem esse lançamento daqui uns tempos, aproveitem e deem uma chance, porque eu favoritei ele. Eu só tirei meia estrela da avaliação por conta de um desfechozinho que teve ali no final, que eu achei meio meh. Achei que poderia ter sido um pouquinho melhor esse desfechozinho, mas mesmo assim acabou sendo um livro favoritado. E daí, gente, eu comecei a ler A Última Festa. Na verdade, eu só li 25 páginas. Porque eu participei da live no canal da Tami, do Bisturi Literário, e a gente não leu praticamente nada, a gente só ficou conversando lá na live, e ler que é bom a gente não leu. E daí, então, eu só li o comecinho, gente, e ainda tô me entrosando na história, porque parece que tem muitos personagens aqui, e daí eu acho que eu vi o ponto de vista de 3 personagens, se eu não me engano, tipo, foi 3 capítulos que eu li. E é um grupo de amigos que vai pra um lugar, assim, na Escócia, que fica, tipo, isolado numa floresta e tal. Eles vão passar o ano novo nesse local e parece que eles são amigos assim de longa data e vão passar esse feriado juntos. E daí também tem o ponto de vista dos funcionários desse lugar. E daí, gente, no primeiro capítulo fala que encontraram o corpo de uma pessoa e que essa pessoa estava desaparecida. E daí a narrativa volta 3 dias antes para contar o que aconteceu. Só que a gente não sabe quem morreu. E isso é muito legal. Então eu acho que a narrativa vai ficar alternando entre o presente e o que aconteceu nesses 3 dias. Tem vários casais aqui que eu não entendi ainda quem que é quem, mas tem uma menina que é solteira aqui no grupo. Vamos ver então como que vai ser essa leitura.
Eu terminei A Última Festa e eu acabei gostando do livro. Eu achei que ele é um livro que envolve muito um drama entre os personagens, envolve muito os segredos que eles guardam, o passado e a amizade entre eles, que a princípio é uma amizade muito tóxica. Então, gente, nós temos personagens aqui que não são agradáveis. Eu não gostei assim de nenhum personagem, você não se afeiçoa a eles. Digamos que tem um podre ali no meio, que a gente vai descobrindo aos poucos, e eu achei muito legal como que envolveu assim o mistério com essa amizade do grupo. E eu achei muito legal que o livro também desenvolve por que cada um deles poderia ser a possível vítima e por que poderia ser o possível assassino também. Mas é mais em cima dos personagens ali que tem o ponto de vista, porque tem outros personagens aqui que foram meio que deixados de lado. São muitos personagens, mas eles não ganham protagonismo na história, são mais os que têm o ponto de vista mesmo aqui. Mas eu gostei bastante do livro, eu acabei me surpreendendo, eu não descobri o final do livro. E eu não vou falar muito dele porque eu gravei uma resenha do livro aqui pro canal, então vocês assistam a resenha que eu fiz dele. Daí, gente, eu também terminei o Drácula. E eu amei demais esse livro, gente. Como eu falei pra vocês, ali na metade dele foi a minha parte favorita. Só pela parte ali do meio que eu tinha me envolvido muito, eu já tinha favoritado o livro. Chegando pro final, eu achei mais cansativo a parte do final, mas daí o grande acontecimento do final mesmo, eu gostei que aconteceu dessa forma porque eu tava esperando um final diferente e eu fui surpreendida com esse final diferente do que eu tava esperando. E eu acabei gostando muito do livro, gente. Eu gostei muito, muito dele mesmo. Eu gostei bastante dos personagens, da interação entre eles. É muito aquela coisa de confiança, eles criam uma amizade muito bacana no livro também. O Drácula, ele não é muito presente no livro. Tinha umas pessoas lá no grupo que se decepcionaram bastante com isso, mas eu senti que ele é um livro mais de heróis, onde nós temos esse grupo de heróis que vai enfrentar o Drácula e quer derrotar ele. E a Mina é uma personagem feminina aqui no livro que ganha muito destaque, ela faz tudo, assim. Os homens aqui no livro, eles são bem machistas, né? Naquele negócio de que a mulher não pode entrar na parte de ação, né? Tipo, agora você vai ficar quietinha aí, que nós homens vamos resolver o problema, né? Você já fez a sua parte. E daí, isso daí é de revirar os olhos, mas era muito daquela época, né, gente? Infelizmente ainda existe até hoje esse tipo de homem, mas eu achei muito interessante que o autor, mesmo com os personagens dessa maneira, colocou uma personagem feminina em grande destaque aqui no livro. Ele colocou uma heroína feminina no livro. E eu gostei muito dele ter colocado esse protagonismo da Mina na história. Então, por isso que eu acabei gostando bastante e não me incomodando muito com isso. E assim, gente, foi um dos clássicos favoritos. Aí, favoritei mais um clássico que nós lemos no clube. Eu já tava esperando gostar muito dele. Eu pensei que fosse me decepcionar, porque eu tava indo com as expectativas altas. Eu sempre quis ler Drácula, eu gostava do filme do Van Helsing. E mesmo assim, o livro me entregou assim, uma história bem agradável. Eu gostei muito do estilo de narrativa, né, em formas de diário. O jeito que as coisas eram contadas bem misteriosamente me prenderam bastante. E eu acho que eu tô falando demais também, porque vai sair uma resenha desse livro aqui no canal também, então vocês aguardem, porque vai sair um vídeo especial de Drácula. E daí, na live que eu participei, eu comecei a ler O Timbre, que é o terceiro livro e conclusão da trilogia Sight, que é lá do Ceifador. E, gente, fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, mas eu não sei por que eu tava adiando essa leitura, porque eu tinha o e-book dele. Daí agora chegou o livro físico, não, agora eu vou ter que ler o livro, né? Eu só tô adiando e agora chegou o físico, eu vou ler. Eu parei na primeira parte, se eu não me engano. Eu li 115 páginas, que era a primeira parte do livro, e no começo eu tava me sentindo bastante ansiosa
animada, esperando uma coisa ali, uns personagens aparecerem. E eu tava me sentindo muito ansiosa até isso acontecer. Mas agora, assim, eu já tô entendendo o que aconteceu, o que tá acontecendo aqui no começo do livro. O final do segundo, assim, é bem bombástico, então aqui nós vemos as consequências daquilo que aconteceu. E eu tô bem animada, assim, pra continuar essa leitura. Gente, eu tava esquecendo de avisar vocês que a leitura do Clube de Clássicos do mês de novembro vai ser o Morro dos Ventos Uivantes. Então, se você quer participar dessa leitura conjunta, que começou agora no dia 1º, tem o link do grupo do Telegram aqui na caixa de descrição para vocês entrarem e participarem da leitura. Ela vai durar o mês inteiro e eu acho que vai ser um livro bem interessante, então venha ler comigo. Antes de nós falarmos sobre a Dança da Morte, eu quero falar que eu voltei a ler Sangue de Tinta, que eu tinha começado a ler no mês passado, só que eu vi que a leitura era bem lenta e daí eu achei melhor ir lendo esse livro aos poucos. Então eu retomei a leitura, fui lendo assim algumas páginas por dia e daí eu consegui me envolver no restante da história e no geral eu acabei gostando do livro. Eu também dei 4 estrelas para ele, assim como o primeiro livro. Ele tem uma ambientação bem diferente do primeiro livro, é uma ambientação mais de fantasia comparado ao primeiro livro, só que eu achei que a história foi bem mais arrastada do que o primeiro livro. Eu também vi que muitas pessoas acabaram abandonando esse livro por conta disso, mas eu, como fui lendo aos poucos, sem pressa, eu acho que eu consegui me envolver. E daí, chegando no final, gente, acontece uma coisa que foi de partir o coração, gente. Eu quase chorei com esse livro, sério. Foi de partir o coração aquela cena no final desse livro. E, ai, meu Deus, eu tô muito aflita, porque eu acabei me apegando aos personagens, eu acho que dessa história. Quero muito saber daí o que vai acontecer no último livro. Eu acho que ele também tem uma leitura arrastada no último, então eu também vou tentar ler ele aos poucos pra tentar aproveitar a história e não cansar muito, porque é uma fantasia bem interessante, é uma fantasia fofinha, sabe? Que aquece o coração. Eu gostei, sabe? Eu acho que faz o meu estilo de fantasia, daquelas mais fofinhas de criança. Se bem que aqui a personagem principal no primeiro livro era mais criança, assim, pré-adolescente. Aqui ela já é um pouquinho mais grandinha, ela já, eu acho que ela tem 14, 15 anos, então já é uma adolescente. Ela se apaixona e tal. E daí muda um pouco essa dinâmica, né, do livro ser muito infantil. Mas gostei, mas também entendo porque muitas pessoas desistem de ler ou acabam não gostando, porque realmente é uma leitura bem cansativa, que demanda paciência e não acontece assim tanta coisa, não é aquela fantasia surpreendente e toda construída num negócio mais complexo, não, gente, é uma fantasia infanto-juvenil que é mais simplesinha, mais no estilo de A Bússola de Ouro, no estilo de Nárnia, sabe, é bem legal. Então, eu finalmente concluí a Dança da Morte e vocês vão ficar chocados porque eu resolvi dar 3,5 estrelas pro livro. 3,5 estrelas é bom. É bem mais do que a metade, né, de 5 estrelas. Muitas pessoas favoritam esse livro, dão 5 estrelas pra ele, dizem que é um dos melhores livros do Stephen King. E pra mim não foi, gente, não foi um dos melhores livros do Stephen King. Desde a segunda parte do livro, eu já senti que eu não ia favoritar ele, que eu não ia me sentir tão fascinada pela história como eu me senti com os outros livros do autor que eu favoritei. Eu já senti isso na segunda parte do livro, que é na página 440. Então, ali mais ou menos na metade do livro, eu já senti que o livro não era tudo aquilo que eu tava esperando. A primeira parte do livro é a melhor parte pra mim, porque eu achei que eu me envolvi muito, eu ficava muito curiosa, porque a primeira parte é como surgiu essa doença, como que ela foi se espalhando entre as pessoas, e daí nós vamos conhecendo os personagens principais. É o começo da pandemia.
e eu me interessei muito por essa parte do começo. Foi a melhor parte do livro pra mim. Eu tava muito interessada, muito curiosa e eu tava gostando muito na primeira parte. E também aparecia o vilão da história de uma forma muito misteriosa, que você ficava, nossa, esse cara aí vai apavorar na história e é tudo muito sinistro. E daí vamos pra segunda parte, que é quando existe o encontro dos personagens. Acabou sendo bem diferente do que eu tava esperando, porque o livro não é tanto deles construindo uma nova vida depois desse apocalipse que teve. Na verdade tem isso, só que o problema é que tem um problema maior aqui pra eles enfrentarem. E daí eles estavam tentando ali construir um lugarzinho deles e tal, mas tinha aquele outro problema que era maior ainda. Primeiro eles tinham que resolver aquilo pra depois pensar na vida do depois. E daí isso acabou ficando muito enrolado aqui na segunda parte, e também o livro, ele não trabalha esse negócio pós-apocalíptico do confronto das pessoas, da convivência entre as pessoas. Eu esperava isso, um negócio meio que The Walking Dead, depois que os zumbis não eram mais os problemas e sim as pessoas eram os problemas. Eu pensei que ia ter muito disso aqui no livro também, mas não, gente, o livro da Dança da Morte, ele tem fantasia. Ele é uma história com um pouco de fantasia por conta de um personagem, e eu não esperava isso, e daí o livro acaba tomando uma direção totalmente diferente do que eu tava esperando. Eu tava esperando esses confrontos mais reais de pessoas vivendo no mundo apocalíptico, pós-apocalíptico, mas acabou seguindo uma outra direção de uma luta assim entre o bem e o mal. Mas daí, quando eu aceitei que a história ia ser isso, eu pensei, tá, vamos ver no que vai dar. E foi indo muito enrolado, gente. A segunda e a terceira parte do livro é muito enrolada e tem muitas partes cansativas. A única coisa legal é o desenvolvimento dos personagens, que tem alguns personagens que você acaba se apegando. E daí o final do livro é bem decepcionante. Eu já esperava isso pelos comentários de muitas pessoas, mas daí só acrescentou um monte de coisa que eu não tava gostando no livro, porque falam do vilão, né, do vilão desse livro e tal, que ele é muito importante, que ele é um dos maiores vilões do Stephen King. Sei lá, talvez ele seja um dos maiores vilões em A Torre Negra, porque eu sei que ele aparece naquela série também. Mas aqui eu não senti tudo isso, eu esperava muito mais, eu esperava assim coisas enormes que eu não tive assim nem um pedacinho do que eu esperava. E daí no final, gente, o desfecho dos personagens foram acontecendo de uma forma tão jogada, então por isso que eu dei 3 estrelas e meia, mas eu acho que é um livro bom, só não concordo que é um dos melhores do autor. E daí a personagem da Franny era uma personagem que eu pensei que ia ser a maior heroína assim da história, só que depois da segunda parte do livro ela fica muito chata. Eu gostava dela na primeira parte do livro e depois eu achei que o autor não soube aproveitar ela. E ela é uma personagem grávida no mundo pós-apocalíptico. E você pode fazer tanta coisa com uma personagem grávida. Mas foi meio que esquecido no rolê durante a história. Ficou assim mais importante pro final do livro. Sei lá, gente, é isso daí a minha opinião. Eu não sei explicar direito, né, sem dar spoilers do livro. Eu só gostei muito mesmo da primeira parte do livro, como o autor construiu essa história e ele foi mostrando ali o que foi acontecendo no início, foi bem legal, mas depois começou a ficar muito chato e desinteressante pra mim. Então, gente, eu finalizei o mês de outubro lendo O Timbre. Teve uma parte aqui no meio do livro que eu tava meio assim sobre o que eu tava achando da história. Eu não tinha certeza se eu ia gostar ou não do final do livro, mas depois eu me envolvi bastante nos acontecimentos finais da história. E chegando no final do livro, eu pensei assim, foi
um final bom. Eu gostei, assim, do final. Gostei do que foi colocado, né, na história, nesse terceiro livro. O que estava planejado para esse mundo, para essa distopia. Tudo que estava planejado aqui para os seres humanos. Desse mundo que era para ser perfeito, só que, igual tem uma citação aqui dentro... Como viver em um mundo perfeito quando humanos não são perfeitos, né? Então teve coisas bem interessantes dessa distopia, principalmente em relação a Nimbocúmulo, que é a inteligência artificial por trás de todo esse mundo que era para ser utópico. Tinha uma parte da história que eu pensei que ela ia ser meio que deixada de lado, mas era uma parte mesmo do livro que era mais focada em uma coisa e depois retomou para essa parte aí envolvendo a Nimbocúmulo, que eu tava mais interessada mesmo. Os protagonistas não tiveram tanto destaque assim nesse terceiro livro em relação aos dois primeiros livros. Eu acho que esse terceiro livro é mais focado no mundo mesmo, na resolução de tudo que aconteceu, né, durante essa trajetória aí da trilogia e o que tá planejado aí para eles num futuro. Então eu acho que o livro é mais sobre isso e não em cima dos protagonistas, que é a Citra e o Rowan. Então talvez algumas pessoas se decepcionem um pouco por conta disso. Eu gosto bastante dos protagonistas, da interação entre eles, mas eu não senti tanta falta assim durante a leitura. Então, gente, eu vou fazer um vídeo agora da trilogia completa para vocês. A minha opinião é que eu gosto muito dela. É uma das minhas distopias favoritas. Eu quero muito indicar para vocês. Então, aguardem aí que vai sair um vídeo. Eu tenho várias leituras em andamento, porque na última semana ali eu comecei a ler vários livros. Ontem, durante a live, que eu estava com aquela make que vocês viram aí num takezinho do vlog, eu comecei um outro livro também, e daí vai ficar tudo pro próximo vlog, gente. Eu nem vou mostrar quais são as minhas leituras em andamento, porque acho que tem uns 5 livros em andamento, então vai ficar aí pro próximo mês. E quanto a ontem, a minha make, eu queria muito ter gravado eu fazendo ela, né, agora que eu me toquei, porque bastante gente gostou de como que eu me caracterizei, só que eu fiz muito rápido, foi 10 minutinhos antes de entrar na live e eu nem me toquei que eu poderia ter gravado pro vlog pra mostrar pra vocês, então eu peço desculpas. Mas fico muito feliz que vocês tenham gostado e me conte aqui nos comentários se você participou da maratona, o que você leu, se conseguiu ler bastante. Se você se interessar em comprar algum desses livros ou qualquer coisa na Amazon e usar os links do canal, estão aqui na caixa de descrição. Aqui do lado vai estar uma playlist com os outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!